Hebreus e Tiago. Jesus, autor e consumador da fé. Este é o tema da nova revista da Escola Dominical. Um roteiro de estudos do culto da família com escola dominical que vai abençoar a sua vida. Hebreus e Tiago. Currículo completo com revista de jovens e adultos, adolescentes, infantil e roteiro para células missionárias. Disponível também no aplicativo com revista digital e audiobook. Adquira já a sua no Shopping do Centenário, no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém ou no site educaçãocristãcontinuada.com.br. Olá, hoje estamos aqui. Inscreva no nosso canal e like. Olá, meus amados, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus e Tiago, que lição maravilhosa nós estamos estudando nesse trimestre. E eu confesso aos irmãos que, apesar de ter cooperado como comentarista, cada dia que eu leio o texto de Tiago, de Hebreus principalmente, eu fico maravilhado. Louvado seja Deus. Direto aqui da cabine do piloto Nasson Rodrigues Neres de Oliveira, é o meu filho mais velho. Direto aqui dessa cabine, vamos para a lição número 8 da revista Hebreus e Tiago. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor João Neres e além desta aula para professores, eu tenho ministrado todos os dias uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. E nessa live eu já ministrei inclusive a carta aos Hebreus e a carta de Tiago. Já estamos com 15 livros lidos e explicados e eu estou num projeto de ler a Bíblia toda em 3 anos e meio ao vivo. É lendo e explicando a Bíblia Sagrada todo dia às 17 horas. Você pode participar se inscrevendo no canal aí, Pastor João Neres, tá bom? Acessa depois o canal do YouTube e você vai ter lá o panorama da carta aos Hebreus. Deus colocou no meu coração e além de cada livro ministrado da Bíblia, terminando o livro eu faço um panorama. Fiz panorama de Números, fiz o panorama de Hebreus, os outros antigos não estão ainda feitos, mas irei fazer de todos eles. Serão 66 panoramas. O livro de Gênesis já está gravado, tem 50 capítulos. E no panorama eu passo por todos os capítulos rapidamente, fica um vídeo curto, apenas dando uma panorâmica, né, como o nome já diz, pelo livro. Glória a Deus. Então, eu tenho mandado para a lista de transmissão dos professores esses links com a aula dos capítulos, né, de Hebreus, a aula de Tiago, e com a playlist também já completa, tá? Eu passei por uma situação de assalto na quinta-feira passada, e por isso eu perdi alguns números da lista de transmissão. E você não está recebendo, mas o link é porque eu perdi o seu número. Na hora da restauração, eu perdi alguns números, então manda uma mensagem para esse número final 3737, que eu estarei reincluindo você na lista de transmissão de professores, coordenadores, né, de escola bíblica dominical. Essa é minha esposa, a pastora Márcia, dirigente do Círculo de Oração aqui do Campo de São Cristóvão 338, onde nós somos pastores auxiliares aqui do nosso amigo pastor Jean Max. Esses são meus 2 filhos, o Nasso, que está aí na cabine da aeronave, piloto da Marinha, e o mais novo, Naum Emanuel, é o maiorzão, 1,92 m, meu negão. Esse é o livro do pastor João Neres, Devocionais Selecionados. Se alguém se interessar,
mande uma mensagem de WhatsApp ou e-mail e eu vejo como enviar para os irmãos este livro. São 112 mensagens de boletins, de devocionais escritos nas congregações que eu passei dirigindo durante esses 20 anos de ministério. Eu tenho indicado aqui na live e também na live Lendo e Explicando a Bíblia, essa Bíblia palavra-chave, pois ela é fundamental para que o professor dê uma boa aula. Essa Bíblia tem todas as palavras, ou quase todas as palavras, em hebraico e em grego, né? E é muito importante para você preparar uma boa aula. Vamos então à nossa lição de hoje, Hebreus e Tiago, esse tema maravilhoso, Jesus, autor e consumador da nossa fé. O subtítulo da lição tem tudo a ver com o tema de hoje, porque hoje é o capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Eu diria, como comentarista, que essa lição 11 é se eu tiver que escolher, eu escolheria como a mais importante das 13. A lição 3 e a lição 11, elas são de um conteúdo muito maior que as outras. Eu destaquei essas duas como lições que trazem para nós um peso muito grande de ensinamento, de aprendizado. Vamos lá, sem mais delongas. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, é a lição número 8. O textual diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, daqueles que o buscam. Então, o escritor de Hebreus, após dar uma explanação sobre o que vem a ser a fé, ele fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é poderoso, é maravilhoso, e ele, o escritor de Hebreus, mostra aqui que realmente sem fé é impossível agradar. Glória a Deus. Esse é o panorama, é o esboço da nossa lição número 8, do capítulo 11, né? O texto áureo fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Já lemos. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. A verdade prática fala, a fé conecta o homem frágil ao Deus Todo-Poderoso. No tópico 1, nós vamos falar da fé. Definição de fé, a origem da fé, o poder da fé. No tópico 2, vamos falar dos exemplos de fé. Conseguimos dividir aí de forma bem resumida, né? Abel, Enoque, Noé e Abraão, Sara, Isaac, Jacó e José, Moisés, Josué, Raabe e outros. O tópico 3 vai falar da herança da fé. Venceram pela fé, não alcançaram as promessas. E 3, promessa do nascimento e volta de Jesus. E aí está embutido a seguinte frase: alcançarão a promessa. A promessa. Vamos lá, então. Vamos devagar. Tópico número 1, definição de fé. Antes disso, rapidamente, deixa eu passar aqui para os irmãos, na orientação pedagógica, só lembrando aos professores que o capítulo 10, ele termina falando de fé. Diz que se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, só lembrando que o capítulo 10 termina falando de fé. O capítulo 11 vai falar da galeria dos heróis da fé. E no capítulo 12 vai falar de uma grande nuvem de testemunha que
é exatamente esses heróis da galeria dos heróis da fé. Para começar a aula, seria importante perguntar sobre experiência que alguém teve, um milagre, alguma experiência de fé que algum dos alunos tenha tido. A leitura adicional, a maioria nós usamos o livro de Hernandes Dias Lopes, um dos maiores mestres dessa nação, e ele fala justamente, depois que dizer aos crentes hebreus, no capítulo 10, né, que não somos daqueles que retrocedem, agora ele vai falar da galeria dos heróis da fé, trazendo para nós essas informações riquíssimas que nós vamos abordar agora. Tá? Então, essa é a primeira página da nossa lição. Nosso objetivo é esse daqui. Compreender a natureza da fé, conhecer os heróis da fé e exaltar a recompensa da fé. Glória a Deus. Deixa eu só voltar aqui ao slide. Vamos lá. Então, vamos. A definição de fé. O escritor começa definindo fé. Ele diz que a fé é o firme fundamento, ou nessa tradução que é usada na nossa revista, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Vale muito a pena relatar esses exemplos aí de grandes escritores, né, que falaram sobre a fé. George Miller, a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Charles Stanley afirmou que a fé em Jesus ri das impossibilidades. Outro escritor disse: a fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Certo autor afirmou: a fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento e cega para as impossibilidades. Spurgeon dizia que uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. Aleluia. Que coisa gloriosa. Podemos, de forma assim, bem simples, entender 3 tipos de fé. Primeiramente, a fé natural, a confiança. A gente pisa no freio do carro e entende que ele vai parar. Mas existe a fé comum. Tito 1,4, o apóstolo Paulo fala da fé comum, que é aquela fé de todos os crentes. Todos aqueles que creem em Jesus têm a mesma fé, é chamada de fé comum. Agora, a fé sobrenatural é o dom da fé que Paulo relata lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? E seria uma fé diferente. A origem da fé diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós vamos ver histórias aqui magníficas, histórias maravilhosas, histórias sobrenaturais de homens e, pasmem, e de mulheres de Deus. Na Galeria da Fé temos o nome de 2 mulheres. Vamos já citá-las para as irmãs ficarem alegres de ver que Deus não é um Deus de discriminação, mas é um Deus abençoador, galardoador dos que o buscam e que reconhece a grandeza do trabalho das mulheres. Então, nós vimos aqui a definição de fé e a origem da fé, Hebreus 11:2. Hebreus 11:2, o texto que eu li, está falando que pela fé os antigos obtiveram testemunho, e no texto nós mencionamos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Romanos 10:17. Então, queridos, a fé, ela é oriunda da palavra. Por isso, a Bíblia liga, no início de Hebreus capítulo 11, ele já diz que pela fé os mundos, o cosmos e tudo que existe foi criado.
sem que nada existisse. Aí já está o segredo de Hebreus 11. Porque a terra estava, diz lá em Gênesis 1, tohu vobohu, sem forma e vazia. Tohu vobohu, em hebraico, é um caos completo. A terra estava tohu vobohu, mas o Espírito de Deus, Veruach Elohim, Miakashef, pairava. E esse pairava dá a ideia de chocar, de dar vida, de cuidar. O Espírito estava literalmente chocando. Aí o versículo seguinte diz, e disse Deus, Vaiomer Elohim. Estou lá em Gênesis 1, para explicar Hebreus 11. Aleluia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então o escritor de Hebreus começa o capítulo 11 explicando que os mundos, o cosmos, os planetas, tudo que existe, só existe por causa do poder da fé. Porque foram criados pela palavra, sem que houvesse material existente. Não tinha cimento, não tinha areia, não tinha tijolo, não tinha nada. Simplesmente, depois que o Espírito pairou, depois que o Espírito preparou o ambiente, Deus disse, haja, exista, apareça. E tudo começou a existir. A palavra profética entra em ação no versículo 3 de Gênesis, onde Deus diz, haja, e tudo passa a existir. E esse é o primeiro exemplo que o escritor de Hebreus dá sobre a fé. A origem da fé é pela palavra. E o poder da fé? Vamos ver qual o versículo que está destacando aqui. O poder da fé, sobre o tópico 3, diz assim, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Glória a Deus. Pela fé, essa é a primeira ocorrência numa série de 21 usos de expressão pela fé. Essa carta aos Hebreus é marcada por essa expressão, pela fé. E aqui está destacado, né, que são 21 vezes, e a primeira vez é para dizer que os mundos e tudo que existe foi criado pela fé. Já mencionei anteriormente, né, que tudo estava tohu vobohu, sem forma e vazia, mas o Senhor, com uma palavra, haja, exista, apareça, fez um milagre. A nossa vida é assim. Muitas vezes, muitas coisas, antes da pregação, antes de Deus entrar em ação, muitas coisas, muitos casamentos, muitos problemas em muitos ministérios, as coisas estão fora do lugar, como o vale de ossos secos, tohu vobohu, sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairando, inspirando. Aí vem a palavra profética, haja. Aí vem a palavra profética, Ezequiel profetiza sobre esses ossos para que vivam, e eles se levantam e se tornam um exército grande e extremo e começam a marchar para a glória de Deus. Então, podemos ver aqui, que o poder da fé se manifesta, né, através da palavra de ordem, haja, exista, aconteça, eu profetizo, né, assim diz o Senhor, e aí as coisas começam a acontecer. Né? Não foi um mero Big Bang, mas foi uma palavra de fé. Glória a Deus. Exemplos de fé. E aqui nós vamos correr, né, para não ficar muito longo. Confesso que é muito difícil resumir essa coisa linda, que é esse texto de Hebreus 11, mas foi possível resumir rapidamente. Enoque, os primeiros 4 exemplos. Enoque, primeiro Abel, depois Enoque, depois Noé, depois Abraão. Pela fé, Abel ofereceu
sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Noé preparou a arca. Pela fé, Abraão obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Queridos, o primeiro herói da fé, o primeiro homem destacado na galeria dos heróis da fé, não é o que venceu o gigante, não é, o que derrubou a muralha de Jericó, mas o primeiro herói da galeria dos heróis da fé é um camarada que deu uma oferta. E a sua oferta foi tão significante, tão preciosa, que a Bíblia diz que ele, depois de morto, ainda fala. O sangue de Abel, depois de morto, ainda fala. Tem crentes que deram oferta para o início da Assembleia de Deus, para o início da Rede Boas Novas, para o início de uma grande obra. E esses homens, essas mulheres de fé, depois de mortos, ainda falam pelos seus atos, pela sua obra, por aquilo que Deus fez através da sua oferta. Aleluia. Abel é o primeiro destaque. Enoque andou com Deus e já não era. Eu gosto demais dessa expressão. É a melhor tradução para mim, é essa que diz que Enoque andou com Deus e já não era. É a revista e atualizada. Porque dá uma ideia de que ele andou tanto com Deus que ficou parecido com Deus. Quando o pregador anda muito com Deus, ele começa a pregar igual a Deus. Quando o cantor anda muito com Deus, ele começa a cantar numa dimensão espiritual do Espírito Santo, de maneira que a presença e o Espírito de Deus toma conta do ambiente quando ele canta. Quando alguém ensina na dimensão do Espírito de Deus, andando todo dia com Deus, o seu ensino, a sua aula, a sua ministração começa a tomar uma dimensão sobrenatural. Andou Enoque com Deus e já não era. Porque Deus para si o tomou. Deus o absorveu. Ou seja, não era mais Enoque que aparecia, era Deus em Enoque. Que assim seja na tua vida quando ministrares esta aula, quando pregares a palavra, quando ministrares o louvor, que seja Deus aparecendo e não você e não eu. Louvado seja Deus. Enoque. Depois vem Noé. A atitude de Noé, a atitude de fé de Noé salvou a sua família e condenou o mundo. Glória a Deus. Diz que ele foi divinamente avisado. Noé nunca tinha visto uma chuva, mas ele fez conforme Deus determinou e o Senhor tem como pregoeiro de justiça. Eu estava ministrando aula de homilética uma vez e uma jovem disse: pastor, Noé foi um péssimo pregador porque ele só ganhou 8 almas com 120 anos de pregação. E eu parei, pensei e falei: mas ele ganhou a sua família. Tem gente aí pregando para o mundo todo e perdendo a sua casa. Noé ganhou a sua família e entrou na galeria dos heróis da fé. Aleluia. Vamos para o tópico 2. Os exemplos de fé. Estamos no tópico 2, no subtópico 2, né? Agora, Sara, Isaac, Jacó e José. Subtópico 2, Sara, Isaac, Jacó e José. Aleluia. Pela fé, Sara concebeu ou recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade. Tem pessoas que já passou do tempo de prosperarem ministerialmente, de receberem uma bênção, mas eu ministro sobre a tua vida e você receba de Deus a autoridade do Espírito para ministrar sobre a sua classe, que muitos vão gerar fora da idade. Muitos vão gerar, vão produzir, vão prosperar, vão engravidar dos projetos de Deus fora da idade, como Sara. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Então, Sara engravidou fora da idade. É a mãe na fé, a esposa de Abraão. Isaac, filho de Abraão, aprendeu com o pai e diz o escritor de Hebreus que ele abençoou Jacó e Esaú.
pela fé. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão, desejou a primogenitura, roubou a bênção do irmão Esaú, mas apesar dos erros, Deus apareceu para Jacó em Betel. Deus o fez prosperar na casa de Labão. Deus revelou a hora que eu mesmo deveria fugir e finalmente Deus encontrou no Val de Jaboque, tratou o seu caráter e lhe deu o nome de Israel. 20 anos depois, estava o Jacó voltando. Ele passou só com um cajado, mas prometeu ser dizimista. E quando ele voltou, ele tinha já uma grande multidão, um exército. E ele dividiu o exército entre Lia e Raquel. Leia depois lá a história de Jacó para enriquecer a sua aula. E nós vamos ver ali que ele chegou em um lugar chamado Manaim e encontraram-no os exércitos de Deus. Gênesis 32 por ali. E Manaim quer dizer 2 bandos. Significa que no momento que Jacó estava para se encontrar com seu irmão, Deus mandou 2 exércitos de anjos. Hebreus começa falando que Jesus é superior aos anjos e que os anjos são espíritos ministradores a nosso favor, correto? Então agora nós vemos ali Jacó. E 2 exércitos de anjos. E ele foi sozinho orar, amargurado, dividiu os filhos entre Raquel e Leia. E Deus, antes que ele pensasse, já preparou um exército para proteger Raquel, com a metade dos meninos, e um exército de anjos para proteger Leia, com a metade dos meninos. Aleluia. Mas quem se encontrou com ele não foi nenhum dos anjos. Quem se encontrou com ele foi o anjo do Senhor, o próprio. O Deus Todo-Poderoso, em forma teofânica, tocou a juntura da coxa de Jacó e disse: qual o teu nome? Há 20 anos atrás ele mentiu e disse para o pai: meu nome é Esaú. E o pai disse: tem certeza que você é Esaú? Porque o cheiro é de Jacó. Ele disse: sou eu mesmo, meu pai, me abençoa logo. E o pai perguntou mais uma vez, ele confirmou. 20 anos depois, o anjo está perguntando, Deus está perguntando para ele: qual o teu nome? Ele se abre, ele se quebra, ele confessa: meu nome é Jacó, meu nome é suplantador, eu sou Jacó mesmo, eu sou fraco mesmo, eu sou esse mesmo. E Deus agora, quando ele confessa, Deus então faz dele um Israel para a glória do nome do Senhor. O outro personagem é José, um jovem que com 17 anos, ele é chamado de sonhador mor. Se liga nessa aí. José sai da casa de seu pai com aquela capa, mas um homem o encontra em Dotã. Se você me mandar um WhatsApp, eu vou mandar uma mensagem para você. 7 coisas que aprendemos em Dotã. Aleluia. Aquele homem não é um homem comum. Os rabinos dizem que é o anjo Gabriel. E o homem disse: está procurando os irmãos, menino? Está perdido, José? Seus irmãos foram para Dotã. Dotã é uma palavra em hebraico que tem 3 letras somente. Dalet, Tal e Nun, final. Uma letra significa esquadro. Outra letra significa régua. E outra letra significa compasso. Naquele dia o anjo estava dizendo para José: ei, menino, Deus está traçando uma nova história para você. Daqui para frente, tua vida nunca mais será a mesma. Tu vai ser lançado no buraco, na cova, tu vai ser desprezado, humilhado, vendido, caluniado, vai ser preso. Mas daqui a algum tempo, depois de você perder tudo, Deus vai te restaurar como governador do Egito. Aleluia. José foi chamado pelos irmãos de sonhador mor. Pois é, o sonhador mor vai se transformar na casa de Potifar, o administrador mor. Aí ele vai para a cadeia e na cadeia ele se transforma o carcereiro mor. Da cadeia ele vai à presença de Faraó e se transforma no governador mor. Aquele que tem fé, aquele que tem a chamada, Deus o honra e no momento certo o Senhor o coloca no local que preparou para ele. O terceiro subtópico: Moisés, Josué e Raabe.
Pela fé, Moisés foi escondido por 3 meses. Pela fé, Josué, pela fé de Josué não está diretamente no texto, né? Mas diz que alguns viram a queda dos muros de Jericó, então indiretamente cita Josué, ok? E pela fé, Raabe, a meretriz. Vamos devagar. Moisés nasceu num tempo que não podia nascer. Moisés nasceu numa época que havia decreto de morte. Não podia nascer. E nesse momento, onde não se podia nascer, um homem da casa de Levi foi e se casou com uma moça da casa de Levi. O nome dela era Joquebede. O filho de Joquebede, eu peguei agora no Dia das Mães, nesse domingo passado, com esse tema. O filho de Joquebede. O filho de Joquebede era menino formoso. Essa palavra em hebraico, viram que top, que bonito, que bom. Ele era formoso. A mãe de Joquebede, o pai Arão, viram naquele menino um brilho do Espírito Santo. Viram algo especial. Viram que ele poderia ser o libertador de Israel. E o filho de Joquebede, treinado em casa. A mãe sustentada com o salário do palácio. Olha, quando Deus está no negócio é bom demais, né? A mãe recebeu do Estado para sustentar o seu próprio filho. E a mãe dizia todos os dias para ele: Moisésinho, você vai lá para o palácio. Mas nunca esqueça. Escuta, Moisés, o que eu estou te ensinando. Repete para mim. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Miriam ensina para ele. Miriam ensinava. Repete, Moisés, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele passou 40 anos no palácio, 40 em Midian e 40 transportando o povo no deserto. E no último momento, nas últimas instruções, em Deuteronômio, que é Deuteronômio, segunda lei, Moisés estende os braços. Deuteronômio 6,4 e diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aleluia. Ele não esqueceu as lições de Joquebede, porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho e não o caminho. Ensina no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aleluia. Nós temos aqui também o exemplo de Josué. Só aumentar aqui para mim. Nós vemos Josué, um homem extremamente honrado. Queridos, o exemplo de Josué, quando manda o sol parar e quando rodeia aquela cidade, aliás, vale ressaltar que no momento que ele tira as sandálias ali para o príncipe do exército do Senhor, ali está o tipo e o antítipo. Ali está o general Josué e do outro lado está o general Yeshua HaMashiach. Do lado de cá está o general Josué, que é Yeshua, que é Salvador, Oséias, é Javé salva. Mas do outro lado está o Yeshua HaMashiach, Josué o Messias, Jesus o Messias. Louvado seja Deus. E quando na versão revista e atualizada diz és tu dos nossos ou dos nossos inimigos, o príncipe diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Josué diz: eu faço o quê? Você não faz nada. Tira a sandália dos pés e adora. Aleluia. Porque a partir de agora eu estou no comando dessa batalha. Glória a Deus. E a partir daí, Josué vai rodear os muros e vai vencer. O outro episódio de fé que é inigualável de Josué é o momento que ele ora para o sol parar. Josué podia orar em secreto. Estou bem rouco, tá, irmão? Me perdoe. Josué podia orar em secreto, mas ele orou em público, para não dar errado. Ele orou em público, levantou as mãos e disse: Sol, detente em Gibeon. E tu, lua, detente no vale de Aijalon. Aleluia. E o sol parou. E o universo parou. Porque
Josué não tinha estudado muito, igual a Moisés, toda a ciência do Egito. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele queria era vencer a guerra. E tudo parou para que ele vencesse aquela batalha. Agora, meus amados, existe um nome aqui de uma mulher. E o nome dela é Raabe. Essa mulher é mencionada na genealogia do Senhor Jesus. Eu não coloquei aqui no comentário, mas ela também é mencionada em Tiago, né? E essa mulher está aqui na galeria dos heróis da fé. E quando o escritor de Hebreus fala dessa mulher, ele diz: faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Samuel, sacerdote, profeta. Samuel, aleluia, um homem escolhido por Deus, um dos maiores homens da Bíblia. E o escritor de Hebreus coloca Raabe acima de Samuel. É um mistério. Essa mulher temeu na invasão e ela acabou se casando com um homem da tribo de Judá chamado Salmão. Interessante, só para você mencionar na sua aula, se quiser, é que aquele Acã que morreu com a sua família porque pegou a capa babilônica, ele era da tribo de Judá. Que tristeza. Aí essa mulher que era prostituta, que morava em cima do muro, por causa de uma atitude de fé, salvou a si, a sua família, entrou na genealogia de Jesus, é mencionada por Tiago e entrou aqui na galeria da fé, acima de Samuel, juiz, sacerdote e profeta. Meu Deus, acima de Davi. A misericórdia de Deus é infinita, incalculável, insondável, inescrutável. Aleluia. Por último, meus amados, para nós encerrarmos, fala da herança da fé. Venceram pela fé, os quais pela fé, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Na tradução mais comum diz: alcançaram promessas. Fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Meu Deus. Mas, queridos, diz aqui que eles alcançaram promessas. Mas no 11:39 diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por meio da fé, contudo, a concretização da promessa. Em outra tradução, contudo, não alcançaram a promessa. Saiu errado aí, tá? Na digitação. Esse tópico aí, subtópico 2, é não alcançaram a promessa. Ok? Então, se liga, meus amados, no seguinte. Lá no início do capítulo 11, diz que alguns não alcançaram as promessas, mas viram de longe e abraçaram. E morreram na fé. Então, quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. É só conversa. É licença poética, tá? Faça o que quiser com o hino. Mas, biblicamente, muita gente morreu. E está escrito em Hebreus 11. Morreram e não alcançaram as promessas, mas viram de longe e abraçaram. Sua posteridade alcançou por eles. Aí esses que fecharam a boca do leão e apagaram a força do fogo, alcançaram promessas. Opa, então se liga aí, irmão. Tem promessa que você não alcança aqui. Vê de longe e os seus filhos vão entrar. Josué entrou na terra, mas Moisés não entrou. A promessa não era que todo Israel entraria? Israel entrou, mas nem Moisés entrou. E nem aqueles 600 mil homens de pé que saíram também entraram.
Então, quem tem promessa de Deus, se não ficar na posição, morre. Agora, o versículo 39 diz que eles não alcançaram a promessa. Meus amados, a promessa é diferente das promessas. A promessa aqui é a bem-aventurada esperança. A promessa aqui é a parousia, é o dia da vinda de Jesus Cristo. Então, essa promessa eles não alcançaram, para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Então, segura essa aí, irmãos. Olha que coisa linda. Abraão, pai na fé, ofereceu o seu unigênito. Eu não mencionei lá, mas antes de terminar, eu tenho que dizer isso. Aí você vai dizer, peraí, pastor, ele já tinha um filho antes, com Agar? Ele já tinha Ismael? Pois é. O escritor de Hebreus diz que pela fé ele ofereceu o seu unigênito. O que é isso? É que Deus não considera nada pirata. Deus só trabalha com o original. Deus não considera o jeitinho brasileiro. Deus não considera a maracutaia do homem. Deus tinha Isaac como unigênito. Só 2 pessoas na Bíblia ofereceram o seu unigênito. Deus e Abraão. Por isso Abraão foi chamado amigo de Deus. Agora presta atenção. Está Abraão chegando na linha de chegada para ganhar a corrida. Está Isaac chegando junto com ele. Está Jacó também. Moisés. Raabe, que entrou na genealogia, que entrou na galeria. Sara, que teve filho com 90 anos. Está ele chegando na linha de chegada, a linha já está aqui só. Aí Deus diz, para. Ninguém cruza a linha antes da igreja. Aleluia. Ninguém cruza a linha sem a igreja, a noiva do Cordeiro, para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Ou seja, nós vamos cruzar a linha de chegada juntos com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todos esses heróis da fé. Aleluia. Promessa do nascimento da volta de Jesus, nesse subtópico aqui eu colocaria, alcançarão a promessa. Ok? Então, tem promessa que eles não alcançaram, tem promessa que eles alcançaram, mas a promessa, eles alcançarão. Vou repetir. Tem promessas que eles não alcançaram, morreram e só viram de longe. Tem promessas que eles alcançaram, mas a promessa, eles alcançarão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos concluir aqui com a verdade prática, com a aplicação pessoal, que diz assim: realmente, sem fé é impossível agradar a Deus. Siga o exemplo dos heróis do Antigo e Novo Testamentos. Procure sempre viver, andar e conquistar pela fé e em breve ser arrebatado para junto de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem dúvidas, perguntas, pode mandar um WhatsApp para esse número que aí está, é meu, e para esse e-mail também. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Espero ter ajudado e oriento você a assistir as lives de Hebreus, do capítulo 1 ao 13, estão todas aí no canal do YouTube, gravadas e separadas numa playlist chamada Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, Hebreus. Aí tem outra playlist, Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada, Tiago. Tá bom? Acesse todos os capítulos, fique à vontade para pesquisar e à vontade também para fazer perguntas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, uma boa aula no próximo domingo. E Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, esteja orando pelo pastor João Neres, pela sua família, para que Deus dê graça e sabedoria a cada dia. Um abraço, meus amados, e a paz do Senhor.